Oi, tudo bom? Eu já disse aqui no canal que em 2019 eu trabalhei num filme. Só que eu nunca contei sobre essa experiência, eu nunca falei exatamente o que aconteceu. E hoje então eu resolvi falar sobre como foi a minha experiência num set de filmagem. Para quem ainda não sabe, eu fui estagiário no filme O Garoto, do diretor Bruno Saglia, que é um diretor que já ganhou alguns prêmios. O último filme dele foi Diminuta, que é um filme focado na música, e dessa vez esse filme é focado num escritor. E a forma como esse filme chegou até mim, a forma como eu fui trabalhar nesse filme, é aquela história de eu conhecia um cara que conhecia um cara. No caso, eu conhecia meu pai que conhecia uma mulher, que conhecia um cara, que nesse caso era o diretor do filme. Basicamente, para contextualizar, meu pai é empresário, ele tem uma empresa focada em higiene e limpeza. E como a gente é do Rio, a gente é muito próximo de Petrópolis. E Petrópolis é uma cidade que meu pai fez muito negócio. Então, meu pai conhece muitas pessoas de Petrópolis. E Petrópolis é uma cidade extremamente turística. Então, meu pai conhece uma das pessoas que é praticamente responsável pelo turismo de Petrópolis, a Márcia de Paula. E a Márcia de Paula foi uma das produtoras locais do filme O Garoto, dirigido pelo Bruno Saglia. Em algum momento, a Márcia estava falando com meu pai sobre esse filme. Estava falando sobre um filme que estava sendo gravado em Petrópolis e não sei o que. E meu pai me conhece. Ele sabe que eu gosto de cinema. Ele sabe que isso é o que eu quero fazer da minha vida. E aí ele teve essa conversa, falou, ok, legal, tá tendo um filme em Petrópolis. E ele provavelmente teve um estalo e pensou, e se meu filho trabalhasse num filme? Então ele veio até mim e me perguntou, se você pudesse ir trabalhar num filme agora, você iria? Eu pensei um pouco e falei, iria. Então meu pai foi, falou com a Márcia e perguntou, bom, meu filho pode trabalhar no filme? Como estagiário? A Márcia foi então e falou com o Bruno e com a Jane, que o Bruno, além de ser diretor, ele é o produtor executivo do filme, junto com a Jane, que é a irmã dele, e eles falaram, traz o garoto aqui, vamos fazer uma entrevista com ele e vamos ver se ele pode trabalhar nesse filme. Era um filme que estava bem baixo no orçamento, então era um filme que podia contar com toda a ajuda que tivesse. E eu era essa ajuda. Era uma pessoa que nunca tinha entrado num set, era uma pessoa que tinha feito 2 curtas, mas era uma pessoa que estava disposta a encarar tudo. E foi exatamente isso que eu fui lá para fazer. Então eu fui para Petrópolis no final de abril, se eu não me engano, no dia 30 de abril, para ter essa minha entrevista. Como eu já tinha feito um curso de cinema no início de 2018, eu tinha alguma ideia de como funcionava. Eu tinha alguma ideia do que fazer. Eu não ia estar totalmente perdido ali. Mas, querendo ou não, é uma experiência totalmente diferente. Fazer um curta com uma equipe de 5 pessoas é totalmente diferente de fazer um longa-metragem que tem toda a sua burocracia com uma equipe de 30 pessoas. E assim, querendo ou não, a equipe desse filme é pequena. Se eu não me engano, a equipe de produção, não a equipe de pós-produção, tinha 36 pessoas. Eu sei desse número porque muitas vezes eu tive que entregar a ordem do dia para todo mundo. Então eu tinha que saber exatamente quantas pessoas tinham no filme, tirando os atores. E aí eu fiz a entrevista com a Jane, que é a produtora executiva, e com a Mônica, que era diretora de produção, e eu fui aceito para trabalhar no filme, para ser estagiário. E naquele momento era uma coisa que eu ainda não estava acreditando. E na verdade eu fiquei sem acreditar por um tempo ali. Eu fiquei sem entender muito bem o que estava acontecendo, pelo menos até metade da primeira semana. Eu passei ali uns 4 dias tentando digerir aquela informação, tentando entender o que estava acontecendo ali dentro. Então eu comecei estagiando na área da produção. E ali foi mais para eu aprender do que para eu fazer. Então eu fiz alguns relatórios de produção, estive junto com a equipe de produção para resolver algumas coisas que são designadas à área de produção. E aí no final da primeira semana eu fui ser assistente de platô, eu fui designado a outra área. E nessa área foi um pouco diferente, porque o platô era uma pessoa só. Ele tinha coisa que normalmente não seria da área dele, mas como a equipe era bem reduzida,
ele precisou fazer essas coisas. E ter a minha pessoa ali do lado dele foi uma coisa muito boa. E essa pessoa é o Diego. O Diego, que foi uma pessoa muito importante pra mim naquele filme e que eu já vou falar sobre isso. Então ali no final da primeira semana eu trabalhei um dia junto com o platô, e aí na semana seguinte o segundo assistente de direção teve que sair por uma semana por conta de alguns problemas. O segundo assistente de direção, que era o Henrico, ele precisou sair para resolver alguns problemas pessoais e eu fui designado para ser o segundo assistente de direção. Então eu ia estar em contato com o primeiro assistente de direção quase o tempo todo e eu ia ser responsável por algumas coisas que eram de extrema importância, como a ordem do dia. A ordem do dia, falando assim, pode não parecer uma coisa tão importante, mas ela é talvez a coisa mais importante antes de você ir para um set. Porque na ordem do dia, ali vai ter a ordem das cenas. Então vai estar lá, 6 horas da manhã a gente vai fazer cena 1, planos 2, 3 e 4. Então vai estar ali tempo de produção, tempo de organizar as coisas ali, tempo de execução da cena, quanto tempo vai demorar ensaio e gravação, e tempo de desprodução. Então você precisa saber quanto tempo exatamente cada departamento vai demorar para fazer cada coisa. E a ordem do dia ela segue já um roteiro, um plano de filmagem que tem um esqueleto de como e onde e quando essas cenas vão ser gravadas. Então já desde antes de começar a filmagem já existe um planejamento da primeira até a última diária, a ordem das cenas, como elas vão ser gravadas, quando elas vão ser gravadas, isso todos os dias. Então tem que pegar isso e saber todas essas coisas. Só que além disso, você tem que pegar aquela cena que vai ser gravada ali às 6 horas da manhã, a cena 1, planos 2, 3 e 4, e você tem que saber exatamente o que é necessário para aquela cena, para que todos os departamentos saibam exatamente o que todos os departamentos precisam levar para essa cena. Então você precisa organizar tudo isso direitinho. E eu fiquei responsável por isso por uma semana. E foi até uma brincadeira dentro do filme que falaram que dentro de uma semana eu saí de estagiário para segundo assistente de direção. E era só um piscar de olhos que eu podia ir para o lugar do diretor e tirar o Bruno de cena. Só que mesmo assim eu ainda estava muito inseguro ali, eu estava com muito medo. E é aí que o Diego foi de extrema importância para mim, porque foi na segunda semana, se eu não me engano, na quarta-feira, eu estava ali meio inseguro ainda, eu estava com medo de como as pessoas ali estavam me enxergando, porque eu tenho esse medo dentro de mim, eu tenho isso de estar sempre com medo do que as pessoas estão pensando de mim, de como as pessoas estão me vendo. E isso obviamente ia se traduzir para aquele filme, porque era uma coisa gigantesca, era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Se em um curso, se numa festa, isso já fica na minha cabeça. Imagina numa coisa que podia ditar o meu futuro dentro da indústria cinematográfica brasileira. Era uma coisa que estava ali na minha cabeça e todo dia eu ficava meio com medo de fazer alguma coisa e fazer merda. Eu ficava com medo de como as pessoas iam reagir. E aí o Diego, não sei como, eu acho que provavelmente estava bem nítido, mas ele enxergou isso e ele veio falar comigo. Depois dessa diária a gente foi jantar, e depois da janta tinha uma área externa na casa, um quintal, que tinha um banquinho ali e você podia ficar vendo o céu, que era o que eu gostava muito de fazer, porque eu gosto muito de ficar olhando pro céu e divagando sobre a vida. E eu não lembro se era eu que já estava ali ou se era o Diego que já estava ali. E ele veio falar comigo, ele perguntou se podia conversar comigo e a gente começou a conversar. E ele falou pra mim algumas coisas que mudaram a forma como eu me enxergava ali dentro e mudaram a forma como eu enxergava aquilo que eu fazia. Ele basicamente falou pra mim que eu não precisava me cobrar tanto e que a conexão que eu tava tendo com as pessoas naquele set era uma coisa diferente, digamos assim. Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas foi uma coisa que mexeu de uma forma positiva. Ele
olhou pra mim e falou que não tinha ninguém ali no set que me olhava com maus olhos. Todo mundo gostava de mim de certa forma, mesmo as pessoas que eu tinha pouca convivência. E isso era uma coisa que ele via como um diferencial, principalmente para aquele momento. Porque, como eu disse, era uma equipe bem reduzida e eu tava virando nos 30 para conseguir entregar aquilo que eles precisavam que fosse entregue. E mesmo assim eu tava com muito medo de fazer merda. E ele falar aquilo ali, chegar para mim e falar: calma, relaxa, todo mundo aqui tá contigo, todo mundo aqui entende o que você tá passando, todo mundo aqui tá te apoiando. Ele olhar para mim e falar aquilo me aliviou. E a gente teve uma conversa ali de mais de 1 hora, se não me engano a gente ficou quase 3 horas conversando. E aquilo ali me fez enxergar melhor como tava aquilo ali. Enxergar melhor como as pessoas realmente estavam me vendo. Uma das coisas extremamente negativas dessa coisa que eu tenho de me preocupar muito com o que as pessoas estão pensando é exatamente isso. Quando você tem isso na cabeça, você não consegue enxergar o que as pessoas realmente estão pensando. Então você fica ali preocupado se as pessoas estão pensando bem, se as pessoas estão pensando mal. Você fica com medo de agir, com medo de falar, quando na verdade as pessoas que estão ali não estão se importando com isso. As pessoas que estão ali realmente gostam de você, elas não se importam com isso. Por mais que em algum momento você tenha algum deslize, aquelas pessoas ali vão te ajudar. E foi isso que ele falou pra mim naquele momento. Mesmo que não tenha sido exatamente com essas palavras, foi isso que ele mostrou pra mim. Ele mostrou que eu não precisava ficar me preocupando 100% do tempo em fazer tudo 100% certo. Óbvio, eu tenho que me preocupar em fazer as coisas da forma correta, mas eu não tinha que ficar me preocupando em como as pessoas estavam me olhando ali. Eu tinha que ser eu mesmo e me entregar para aquele projeto, que aí sim eu ia conseguir fazer as coisas da maneira correta. Enfim, eu tenho a agradecer muito ao Diego, ao Bruno, ao Bob, ao Sapo, a Jane, a Mônica, a todo mundo que tava ali dentro e que me abraçou, que olhou pra mim e mesmo que eu nunca tivesse entrado num set, olhou pra mim e falou: relaxa, tu tá com a gente. Eu falei dessas 6 pessoas, mas todas as outras pessoas também foram muito importantes. Por muitas vezes, tanto o Bruno, quanto o Bob, quanto o Sapo, quanto o Diego, me tratavam como filhos. Falavam, se dirigiam a mim, me chamando de filho. E isso foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, muito obrigado, de verdade. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta aí algum tema que você quer que eu fale aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe ou que você acha que gosta desse tipo de conteúdo ou que possa vir a gostar. Me segue lá no Twitch que eu faço lives toda semana, me segue no Instagram e no TikTok também, e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!